E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel. E hoje, para mais um vídeo do canal, a gente vai falar sobre literatura, né? Hoje iremos falar 5 curiosidades, né, sobre alguns autores da literatura brasileira, né? Vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades e depois, quem sabe, falar sobre cada um, né, e suas escolas literárias pertencentes. Bom, pessoal, a primeira curiosidade é sobre o Machado de Assis, que ele foi vendedor de bala de coco, né? Ele ainda muito jovem, precisou, na verdade, trabalhar para ajudar a família, né? E ele começou na carreira vendendo balas, né, feitas por sua madrasta, né? Mas começou a dedicar-se à literatura, né, quando um editor lhe ofereceu uma vaga para trabalhar em uma tipografia. Então, pouco a pouco, o autor foi desenvolvendo seu estilo, né, e criando suas obras, né, como, por exemplo, O Casmurro, né, e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, pessoal, a segunda curiosidade é sobre Olavo Bilac, né, que foi um acontecimento em questão de um acidente, né, que houve e foi considerado um dos primeiros acidentes de automóveis no Brasil, porque a partir do século XIX os automóveis eles começam a tomar conta, né, começam a produção. Então, no Brasil, quem é que tinha praticamente um dos primeiros automóveis era o empresário, né, José Patrocínio. E esse José Patrocínio era amigo, né, convidou o Olavo Bilac para dirigir esse carro, né? Então, tem até uma piada dizendo que o Olavo Bilac não sabia dirigir, ele sabia descrever, né? Então, essa habilidade de escrever dele ficou engraçada em questão, né? Porque ele não sabia dirigir. Então, o autor ele bate o carro, né, a 4 km por hora e o provocou o primeiro acidente registrado no Brasil, né? Os dois apenas se machucaram e esse episódio ficou engraçado em questão disso, né? Dizendo que ele sabia escrever, mas dirigir nem tanto. E a terceira curiosidade em questão de Euclides da Cunha, né, que foi assassinado pelo amante da sua esposa, né? Euclides Cunha, que foi um dos grandes autores, né, autor de Sertões, ele vivia muito, né, em questão da parte sua escrita, né? Então, sua vida era dedicada à escrita, né, à literatura, né? Então, segundo relatos históricos, né? Então, sua esposa, ela deixa o de lado, vamos dizer assim, e trai com outro homem, né? Então, ele chega de uma viagem da Amazônia e, inconformado, pega uma arma, veste uma roupa, foi na casa do sujeito, dizendo ou mato ou morro. Então, o que aconteceu? Ele acaba atirando no cara, só que o cara ele revida e o atira, né? Então ele acaba morrendo. E anos mais tarde, né, o filho dele, né, o Euclides da Cunha Filho, também tenta vingar, vamos dizer assim, a morte do pai, mas acaba sendo morto novamente, né? Também tem até uma minissérie da Globo chamada Desejo, que fala um pouco sobre esse episódio, né, do Euclides da Cunha. Pessoal, a quarta curiosidade foi sobre o autor, né, Graciliano Ramos, que mutou o próprio pai, né? Como assim, né? Ele virou prefeito da cidade de Índios, em Alagoas, e ele criou um artigo, né, um artigo de postura moral, né, e ética, que tinha 82 artigos, vamos dizer assim, e dentre proibiu a criação, dentro desse código, né, ele criou a proibição, né, da circulação de animais na rua, na criação de animais na rua, para evitar o nepotismo, o clientelismo. Então, ele criou isso, né, e para não poupar ninguém, ele, né, aplica essa multa a seu pai, que criava porcos, né, na rua. Então, ele não poupou ninguém e multou o próprio pai. Então, essa curiosidade também é bastante interessante. Pessoal, a quinta curiosidade é sobre o Guimarães, né? Quinta e última curiosidade é sobre o Guimarães Rosa, né, e sua esposa, que ajudaram vários judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Quando ele vira embaixador, né, do Brasil na Alemanha, e sua esposa, né, a Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, secretária, né? Então, ele pegava os passaportes e ela carimbava e fazia com que salvasse vários judeus, né? Milhões de judeus viessem aqui para o Brasil. Então, salvou centenas de judeus, né, da época de Hitler, né, na época do nazismo, algo que foi impactante para a história e bastante triste, né?